Sabe que no meu último vídeo eu fiz uma piada com Percy Jackson ser um esquema de pirâmide literária e tudo mais. E a ideia era que fosse só uma piada mesmo. Mas eu não tô achando que não é não. Porque acontece que tio Rick falou que este livro seria um livro individual. E agora a gente já sabe que não vai ser. Durante a tour de lançamento do livro, ele já anunciou que vai ter uma sequência desse livro aqui. Esse é o Cálice dos Deuses e o próximo vai se chamar algo que uma tradução vai ficar como A Ira da Deusa Tripla, ou da Deusa Tríplice. O que faz total sentido, porque eu li esse livro aqui e a história não de fato termina. Aqui a gente descobre que o Percy vai precisar de 3 cartas de recomendação dos deuses para conseguir entrar na faculdade de Nova Roma. Para conseguir as cartas, ele precisa completar missões pros deuses, e aqui ele completa uma missão pro Ganimedes. E é só isso. Aqui ele ganha uma carta de recomendação. E aí tio Rick já falou que vai ter uma sequência desse. Que eu aposto que vai ser mais uma carta de recomendação que ele vai ganhar. E aí eu aposto que você quiser que vai ter um terceiro livro, que é pra terminar a trilogia e ele conseguir a terceira carta de recomendação dele. Então é isso. Você quer ler um livro em paz, tranquilo, lindamente, assim você acaba tendo que comprar outros 10 depois. Ele anunciou que o próximo livro vai sair lá na gringa no dia 24 de setembro do ano que vem. Então a gente aguarda esse dinheiro pro ano que vem e daí o dinheiro pro próximo ano, que vai ser o terceiro livro. E que vai ter a presença da senhora O'Leary, ainda bem, porque eu estava sentindo falta dela. E da deusa Hecate. O que nos leva a acreditar que vai ser Hecate quem vai pedir uma missão pro Percy e se ele conseguir completar, escrever uma carta de recomendação pra ele. Isso porque muitas vezes ela já foi representada como uma deusa tripla, então uma escultura dela em 3 versões. E sinceramente me pego enganada por achar que ia ser um livro só, mas não tão triste por ler mais livros desse. Porque no final esse livro aqui foi uma grata surpresa. É um livro muito fácil de ler, muito gostoso. Ele é pequeno, ele é bem curtinho, eu li em menos de uma semana e eu não leio rápido, eu não leio muito, mas ele traz todos os elementos da escrita do tio Rick que a gente gosta, que é um pouco do humor, que é os personagens que a gente ama, que é toda a história da mitologia grega que se complementa muito bem no contexto urbano e no contexto da vida dos adolescentes ali. E eu ainda acho que ele funcionou muito bem pela leveza das aventuras que ele trouxe. Porque eu acho que a gente tava muito acostumado com essas histórias da mitologia de o mundo vai acabar e uma grande ameaça e um peso, uma preocupação muito grande ali com aqueles personagens. Mas aqui o que o Percy precisa é meio que fazer uns favores e em troca ganhar uma carta de recomendação pra faculdade. E sim, ele precisa de 3 cartas de recomendação até o solstício de inverno, senão ele não consegue entrar na faculdade. O que traz todo aquele peso do último ano do colegial, que você quer entrar na faculdade, e a gente aqui sabe do contexto de vestibular e tudo mais, e como tem essa pressão e como é difícil. E que sim, parece o fim do mundo, mas ao mesmo tempo não é tanto, então... né? Pelo menos pra mim foi um alíviozinho gostoso. Além disso, eu achei muito legal como ele aborda as questões que estão presentes nesse momento da vida. Então aqui no caso dele querer ir pra faculdade com a namorada dele, ele tá muito animado pra isso, mas ao mesmo tempo isso representa deixar a mãe dele, deixar a cidade onde ele mora, deixar alguns dos amigos pra trás também. Isso é uma realidade tanto pros adolescentes lá dos Estados Unidos, mas que muitos brasileiros passam por isso também. Então ele traz essa sensibilidade sobre essas questões, mas ainda assim de uma maneira tranquila, porque mesmo que seja uma tristeza e uma preocupação, ainda tem uma esperança. Que é dele ir pra uma universidade, uma perspectiva que ele nunca teve antes, de estar com a namorada dele, de conseguir envelhecer e virar adulto do lado dela, que é muito difícil de acontecer pra semideuses e que é bom ver ele animado com isso chegando. Então sim, fomos pegos numa armadilha, a gente vai ter que comprar um monte de livro depois desse, mas eu vou fazer isso com muito prazer. E eu recomendo que vocês façam também. Eu também queria aproveitar aqui e fazer uma retratação, porque eu saí falando em todos os lugares que a capa desse livro era muito feia e que a capa britânica era bem melhor. E xingando muita intrínseca porque eles não pegaram aquela capa que era mais bonita. Mas acontece que lendo o livro eu fui perceber como essa capa é legal, porque ela representa todas as situações que a gente vai vendo no livro. E aí eu comecei a achar ela bonitinha também. Principalmente porque aqui a gente tem o Grover, o Percy e a Annabeth dentro do cálice e eu achei isso maravilhoso.